Olá, alunos. Aqui é o professor Marcos Fabiano, da disciplina de Cálculo 2, do curso de Licenciatura em Matemática, modalidade à distância, da Universidade Federal do Acre. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre cálculo de volume como uma aplicação da integral definida. Então, o cálculo de volume que nós estamos interessados é justamente o volume de um sólido, B, obtido pela rotação de um conjunto A em torno do eixo X. Então, nas aulas passadas, quando a gente trabalhou a área de um conjunto no plano XY, nós aprendemos como construir esse conjunto delimitado por uma função dentro de um intervalo. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender então o que acontece quando nós rotacionarmos esse conjunto em torno do eixo X. Ele vai gerar uma superfície de rotação toda preenchida. E a gente quer saber justamente o volume que é gerado por essa rotação. Ok? Então, a fórmula do volume, como está lá na apostila, vocês podem ver, é dado por essa daqui. O volume do sólido B, obtido pela rotação do conjunto A em torno do eixo X, é π vezes a integral definida de A até B da função f de x ao quadrado dx, ok? Então, para exemplificar isso, eu vou utilizar um exemplo, que é o que está aqui na folha. Calcule o volume do sólido B, obtido pela rotação do conjunto A em torno do eixo X. O conjunto A é justamente os pares xy do R2, onde o x está variando de 0 até 4, y igual a 0 e y igual a raiz quadrada de x. Então, a nossa função f de x é a função raiz quadrada de x. E a gente tem que construir o gráfico dela no intervalo de 0 até 4. Então, a função raiz quadrada de x no 0 vale 0, no 1, raiz quadrada de 1 é 1, e no 4, raiz quadrada de 4 é 2. Então vai ser essa curva aqui, um arco de parábola com concavidade voltada para a direita, ok? Então, como x é igual a 4, a reta x igual a 4 vertical aqui entra como limitação do conjunto e o eixo x como y igual a 0. Então, esse conjunto aqui é o conjunto A ao qual nós queremos rotacionar em torno do eixo X. Okay? Então, quando a gente pega um ponto aqui e rotaciona ele em torno de um ponto fixo, isso gera uma circunferência. Okay? Então, aqui gera-se uma circunferência através da rotação desse ponto. Então, imagine nós rotacionarmos todos esses pontos que estão dentro do conjunto. Então, essa faixa, esse pedaço plano aqui, ele vai rotacionar por todo o eixo. Então, isso vai gerar uma superfície, que nós chamamos de paraboloide de rotação. Então, a superfície gerada, vamos desenhar aqui o paraboloide, um exemplo. Então, nós temos aqui um paraboloide de rotação, ok? Todo preenchido. Ok? Então, esse é a figura gerada, é a superfície gerada. Então, a gente quer saber qual é o volume gerado por essa rotação do conjunto A em torno de B. Então, o volume do conjunto B, a fórmula é dada por π vezes a integral de A até B da função f de x ao quadrado dx. Então, quem que é o A e o B? É o intervalo onde a função está definida aqui. Então, ela está no intervalo de 0 até 4. Então, vai ficar π da integral de 0 até 4. Quem é a função? É a raiz quadrada de x. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado dx. Então, isso vai ser igual a π vezes a integral de 0 até 4. Raiz quadrada de x ao quadrado, como o intervalo é de pontos positivos, é de 0 até 4, então a raiz quadrada de x ao quadrado fica apenas o x dx.
Então, o cálculo da primitiva do x é x² sobre 2, então vai ficar π vezes a integral de 0 até 4 de x dx. Então, isso aqui vai dar o quê? x² sobre 2, avaliado de 0 até 4, vezes a constante π. Então, isso vai ficar 4² sobre 2, menos 0² sobre 2, vezes π. Então, 4², 16 sobre 8, 16 sobre 2 dá 8. Então, o resultado vai dar 8π. Então, quer dizer que essa figura aqui, o paraboloide de rotação obtido pela rotação do conjunto A, que é justamente esse conjunto delimitado pela função raiz quadrada de x, a reta x igual a 4 e a y igual a 0, a rotação dele dá esse paraboloide de rotação, e o volume dele, quando eu rotaciono em torno do eixo x, equivalem a 8π. Ok? Então, o próximo exemplo é o seguinte. O próximo exemplo, eu quero calcular o volume do sólido B, ok? Obtido pela rotação do conjunto A em torno do eixo x. Então, meu conjunto A é o conjunto dos pares x e y pertencente a R2, com x variando de menos 1 até 1, e y igual a 0 e y igual a x². Então, minha f de x é x². Ok? Então, geometricamente, quem é o conjunto? O conjunto é, no zero, a função dá 0. 0² é 0. No 1, a função dá 1, que 1² é 1. No menos 1, f de menos 1 também vai dar 1, porque menos 1² é 1. Então, isso aqui vai dar um arco de concavidade, de parábola de concavidade para cima, com vértice no 0, 0. Então, dá esse arco de parábola aqui. Ah, mas quem que é o conjunto que eu vou rotacionar? Então, x igual a 1 e x igual a menos 1, juntamente com o eixo x aqui, ele vai delimitar o conjunto A. Então, o conjunto A é toda essa área churada, sombreada aqui no desenho. Ok? Então, quando eu rotacionar esse conjunto, ele vai dar algo do tipo assim, ó. Então, vai ser tudo isso aqui preenchido. Então, nós queremos saber qual é o volume gerado por essa rotação. Ok? Então, o volume desse sólido B, ok, vai ser π, porque é em torno de x, da integral de A até B, da f de x elevado ao quadrado dx. Minha f de x é x². E o intervalo é o intervalo onde o x está variando, que é de menos 1 até 1. Então, vai ficar π da integral de menos 1 até 1, de x² ao quadrado dx. Então, isso vai dar π da integral de menos 1 até 1, de x² dx. Então, a primitiva do x² é x² sobre 5, avaliado de menos 1 até 1, vezes a constante π. Então, isso vai ficar igual a 1/5 sobre 5, menos 1/5 sobre 5, vezes π. Então, 1 elevado à quinta é 1. Então, isso vai dar 1 sobre 5. Menos 1 elevado à quinta dá menos 1. Com o menos que está multiplicando aqui, fica mais 1 sobre 5. Tudo isso multiplicado por π. Então, 1/5 mais 1/5 dá 2/5 vezes π. Então, esse aqui é o volume desse sólido aqui. Ou seja, eu tenho o arco de parábola fazendo isso aqui, quando eu rotaciono, né? Então, esse sólido aqui, nas medidas dadas pela função aí, ok? Ele vai ter
um volume de 2/5 π. Então a altura dele aqui, ó, é justamente a distância do -1 até 1. Então isso tem uma altura de 2 unidades, ok? Então essa é a medida, o volume desse sólido B obtido pela rotação do conjunto A, ok? Então na próxima aula nós iremos falar sobre rotação, volume de um sólido obtido pela rotação em torno do eixo Y.